Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Hoje eu quero falar sobre um contraste entre religião e o Evangelho de Jesus. Muitas pessoas, inclusive eu, acreditei durante muitos anos que o Evangelho de Jesus fazia parte de uma religião por nome o cristianismo. E aí eu desconhecia o contexto histórico, porque Jesus não veio necessariamente, ou melhor, de modo nenhum, ele veio fundar religião. Não esteve na consciência de Jesus a seguinte obra: eu vim para fundar uma religião por nome cristianismo, essa religião vai se opor às demais religiões, e como é da natureza da religião, eu vou aprisionar as pessoas pelo medo e pela culpa. Isso tem até nome, chama-se darwinismo social. O que é o darwinismo social? É uma releitura que se faz da teoria de Charles Darwin, onde as espécies mais fortes e superiores, teoricamente, sobrepõem as espécies mais frágeis, mais fracas. Estas, por sua vez, são extintas, porque as mais fortes, ou mais inteligentes, a mais habilidosa, enfim, vai prevalecer sobre a espécie que será subordinada a elas. Numa releitura, agora não pela teoria de Charles Darwin, mas numa perspectiva social, sociologia, portanto, o darwinismo social compreende-se como dominar o homem pelo medo e pela culpa. E infelizmente isso faz parte da religião. É uma característica de qualquer religião, seja ela judaica, o judaísmo, seja o islamismo, seja o cristianismo. Por isso que Jesus está acima dessas coisas. Jesus não veio fundar religião. Esse é o primeiro ponto que eu quero deixar aqui para vocês. Quando Jesus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, quem eram os seus interlocutores que receberam essa palavra? Se vós permanecerdes em mim, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos ler isso? Está em João, no capítulo 8, versículo 31 a seguir. Jesus dizia, pois, aos judeus. Então os judeus são seus interlocutores. Os judeus que criam nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, ser discípulo de Jesus consiste, entre outras coisas, uma vida de liberdade. Infelizmente, no ano mais ou menos 318 por aí, houve uma subversão disso. Mas antes, vamos olhar pelo corredor da história. No ano 30, no batismo de Jesus, quando ele começa seu ministério terreno, até no auge, que é o ano 33, onde aproximadamente ele morre, e na nossa fé ele ressuscita dentre os mortos e é elevado aos céus, aqueles irmãos que estavam amedrontados, estavam dentro das suas casas, escondidos por aí, foram impactados pela boa nova da ressurreição. A partir daí, começou um movimento mais poderoso de todos os tempos, que não era necessariamente a nomenclatura o cristianismo, era apenas discípulos de Yeshua, discípulos de Jesus, que levavam a boa nova para as pessoas. A boa nova, entre outras coisas, era fazer o homem ser livre. Livre de quê? Livre da consciência do pecado, que Jesus, através do seu sacrifício, fez com que eu e você alcançássemos a salvação de uma vez por todas, sem nenhum sacrifício. O sacrifício é único e exclusivamente de Jesus. Agora veja bem, assistindo outro dia a um vídeo do programa Vem Ver TV do Caio Fábio, reverendo Caio Fábio, perguntaram-no por que as religiões não falam sinceramente, não falam a verdade. E o Caio Fábio trouxe uma palavra muito interessante. Ele disse que se um dia qualquer religião falar a verdade, ela auto se destrói. Porque ela precisa de sacerdotes. E o sacerdote tem essa função de fazer uma ponte entre mim e Deus, de interceder por mim, de fazer orações por mim,
E assim eu acabo criando uma certa misticidade. Esse cara é místico para mim, ele está mais próximo de Deus. É assim que a religião incute na cabeça das pessoas esse tipo de perspectiva distorcida, não é? Agora veja bem, se nós precisamos de sacerdotes segundo a religião, ou qualquer religião, olha o que o Evangelho está dizendo, olha o que a segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, está dizendo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois. Quem é que sois? Nós, a igreja. Não é apenas Israel. Todos nós, agora que aceitamos a Jesus, nós fomos colocados dentro dessa maravilhosa graça. E agora eu sou sacerdote de mim mesmo. Eu sou sacerdote da minha casa. Eu não preciso que ninguém ore por mim, a menos que eu esteja numa situação que não permite com que eu faça uma oração. Aí eu chego aos meus irmãos em Cristo Jesus e peço, olha, ore por mim e tal, que isso até fortalece um vínculo. Mas quando eu quero dizer, ou melhor, quando o Evangelho vai dizer que nós não precisamos de um sacerdote, quer dizer que o véu do templo se rasgou através do sacrifício de Jesus e abriu um novo e vivo caminho para que nós pudéssemos chegar a Deus. Esse canal, em defesa do Evangelho, tem, entre outras funções, tentar iluminar vocês dessa forma. Eu fui muito estigmatizado nas igrejas, eu fui deixado de lado, eu fui judiado por pastores que apenas se aproveitaram de mim, entendeu? Aproveitaram do material humano, do meu intelecto, da minha contribuição, quer financeira ou intelectual, para pregar o Evangelho, para engrossar as fileiras das suas igrejas, mas eles não têm, esses que passaram pela minha vida, eu vi que eles não têm vínculo com o Evangelho, porque se tivessem, eles estariam vindo atrás de mim, conversando comigo através de WhatsApp, de telefone, etc., e-mail e tal. Só que eles não fazem isso, mas não fazem isso comigo e também não fazem isso com ninguém. Porque eles são meros religiosos que subvertem a verdade de Deus. Eu sou agora o sacerdote. Você também é o sacerdote. Nós somos a nação eleita. Não é mais apenas Israel. Agora a igreja é nação eleita, é povo santo, o sacerdócio real, daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora veja que interessante. Em Romanos, no capítulo 3, versículo 20 a seguir, Paulo vai dizendo assim: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Está falando aqui sobre a lei, a Torá, e no caso, os seus interlocutores também são a princípio judeus. Nenhuma carne será justificada pela lei. Se você quer ser justificado pela lei, isso é uma perspectiva religiosa e fracassada. É isso que Paulo está dizendo. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então aí traz a consciência do meu pecado, certo? Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei dos profetas, aquele que anunciava que um Messias havia de vir. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Para Cristo e a justiça de Deus manifesta em Jesus, na cruz ensanguentada, no Cristo coroado de espinho e surrado por mim e por você, não há nenhuma diferença entre quem? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Versículo 23. Sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. E nisso não há grego, não há judeu, porque todos estão encerrados embaixo do pecado. Então agora, tudo que há em mim e que há em você está distorcido pela queda adâmica. Eu falei hoje com o André e com o Flávio, os meus amigos, no serviço, que quando Jesus diz, granjeai amigos com o dinheiro da injustiça, para que estas, quando vos faltarem, eles vos recebais em tabernáculos eternos.
o que Jesus quis dizer com aquilo, né? E como um espectador do Caio Fábio, eu achei interessante o que ele disse. Ele falou porque o dinheiro, a sua natureza já é má. O homem também, com toda a sua natureza adâmica, é mau. Então o dinheiro que é gerado, que é criado pelo homem, é mau. Tudo que está no homem é mau. O nosso corpo agora não é um corpo de vida, é um corpo de morte. É um corpo de morte. E tudo que nós fazemos aqui nesse corpo, como diz os espíritas, nesse plano chamado planeta Terra, é mal, é distorcido, está distorcido pela queda adâmica. Até o meu amor, a minha justiça, a minha bondade, a minha santidade, se não estiver na perspectiva de Deus, na verticalidade que me atinge, que me justifica, que me santifica, se partir de mim para Ele, está distorcido. Por isso que é complicado nós fazermos uma avaliação do que é justo, da justiça de Deus, porque a nossa ótica, a nossa perspectiva está distorcida pela queda adâmica. Por isso não há nenhum justo, nenhum sequer. A religião vem pregando diferente. Vem pregando para que nós façamos muitos e muitos sacrifícios para alcançar o que nós já alcançamos, que é aquele que nos salvou através da cruz. Aqui está dizendo que pela lei nós somos incapazes de fazer qualquer coisa. Nós estamos embaixo de uma cortina do pecado. Estamos todos sentenciados à morte, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí voltando em João no capítulo 8, e conhecereis a verdade, no versículo 32, e a verdade vos libertará. A verdade é que só Jesus salva o homem. Só Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 21 a seguir. E colocarás o nome do menino de Jesus, porque este salvará o seu povo do pecado. Atos capítulo 4, versículo 11 e versículo 12, principalmente o 12. E nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Pedro está falando de Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 20 a seguir. Nós temos ali a perspectiva de sermos salvos firmados nos fundamentos dos apóstolos e dos profetas, em que Jesus Cristo é a principal pedra posta por cabeça de esquina. Então nós somos salvos através da graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então esqueça qualquer tipo de gesto para você achar que você foi salvo por você mesmo. Amém? Se vocês entenderam isso, amém, glória a Deus. Então foi o que eu quis dizer para vocês. Nós não precisamos de sacerdotes. Nós não precisamos de intercessores. Nós não precisamos daqueles que venham abrir eventualmente o caminho que já está aberto pela cruz de Cristo. Esta é a palavra em defesa do Evangelho. O meu nome é Jeremias e você é muito bem-vindo aqui no meu canal. Deixe seu like, faça a sua inscrição e você acione o sininho para você receber novos vídeos sempre que eu gravar um ou outro. Esqueça esses pastores que te amedrontam, que querem te vencer pelo medo ou pela culpa. Esqueça esses pastores que te sentenciam, dizendo que você não tem nenhuma capacidade de se chegar a Deus. É importante se reunir? Mas se o pastor não estiver iluminado pelo Evangelho, falando a verdade, foge dele.